Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai trazer um tema que por muitas vezes acaba sendo muito polêmico, que é justamente se você deve treinar todos os músculos ou se você pode ter algum músculo ali que você não treina, como por exemplo, no caso das mulheres, braços ou no caso dos homens, perna, e a gente vai tentar ver isso de uma forma mais ampla e de uma forma onde a gente consegue raciocinar um pouco melhor do que simplesmente definindo como não pode treinar tal músculo, ou você tem que treinar todos os músculos mesmo que você queira ou que você não queira. Para a gente começar a pensar nisso, o que a gente tem que pensar? Qual que é o objetivo daquela pessoa? Então, se a gente tem ali uma pessoa onde o objetivo dela é fortalecimento de todas as musculaturas para funcionalidade do dia a dia, é extremamente necessário que essa pessoa tenha todos os músculos treinados, porque ela não tem objetivos estéticos. Ela está pensando somente na funcionalidade dela, e quando a gente pensa em funcionalidade, todas essas musculaturas elas devem estar trabalhando da melhor maneira possível e na melhor relação de força-comprimento possível. Mas como aqui no canal a gente fala sobre estética corporal, quando a gente pensa ali na construção de um físico proporcional, de um físico estético, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Como, por exemplo, o físico daquela pessoa, ele já é um físico simétrico, ele já é um corpo onde a gente tem quadríceps, glúteo, posteriores com o mesmo grau de desenvolvimento, com a mesma simetria. Aquela pessoa ela não tem nenhuma desproporção entre membros inferiores e membros superiores. Por quê? Quando a gente começa a pensar por esse lado, a gente desengessa um pouco a nossa ideia sobre você é obrigado a treinar todos os membros, você é obrigado a treinar todos os músculos. Por quê? Vamos pensar numa hipótese onde a pessoa que ela está treinando, ela é uma mulher e ela tem uma facilidade muito grande de ganhar membros superiores, ou seja, de ganhar braços. Se você pega uma pessoa que ela tem muita facilidade de ganhar braços, ela te relata isso, ela relata que esses membros superiores já incomodam ela por conta do tamanho, e você segue com a ideia engessada de que você precisa treinar todos os músculos, você vai acabar gerando um resultado que aquela pessoa não vai ficar satisfeita. Principalmente quando a gente pensa com uma forma perigosa que é todos os músculos precisam ser treinados com o mesmo volume de treino, porque isso vai gerar uma hipertrofia, digamos que a grosso modo, de mesma maneira para todos os grupos musculares. E é nesse momento que a genética da pessoa vai prevalecer. Então, se ela tem facilidade de ganhar membros superiores, aqueles membros superiores treinados em equilíbrio com os membros inferiores vão se destacar muito mais. E se já era uma reclamação da pessoa, isso já vai fazer com que aquilo incomode ela, com que isso te incomode se for o seu caso. João, então você quer me dizer que eu posso não treinar um músculo que já me incomoda por ele ser muito desenvolvido, por ele ser grande? Sim, eu tô te dizendo que você pode ficar sem treinar. E ainda te digo mais, você tem que ter cuidado na hora da seleção de exercícios para você não selecionar exercícios que treinem aquele músculo de forma indireta. Se ele é uma musculatura que você tem facilidade de desenvolver, que você consegue desenvolver mesmo que com pouco estímulo, selecionar exercícios que te proporcionarão estímulos indiretos já serão suficientes para que você desenvolva aquela musculatura e você fique insatisfeito ou insatisfeita, ou serão suficientes para que você não tenha a regressão daquela musculatura. É uma coisa que é pouco falada, mas que a gente também utiliza como estratégia para equilibrar um físico, para desenvolver um físico mais estético, que é regredir algumas musculaturas. Então pensa o seguinte: no caso de uma pessoa, de uma mulher que já tem o braço grande, como foi o exemplo que eu utilizei anteriormente, se ela tem aquele braço já desproporcional ao resto do corpo, a gente precisa ter cuidado nos exercícios de costas que utilizarão o bíceps como sinergista do movimento. Por quê? Selecionar exercícios onde você fará a extensão de ombro e a flexão de cotovelo simultânea já trarão estímulo para esse bíceps, o que pode fazer com que ele continue se desenvolvendo ou não regrida. A mesma coisa para o treino de peito, selecionar exercícios de peito onde você faça a
a adução do braço e a extensão de cotovelo simultâneas farão com que a gente tenha estímulo do tríceps. Então, se o seu objetivo é diminuir esse braço como geral, a gente precisa tomar cuidado nessas situações. A mesma coisa funciona para os membros inferiores. Então, a situação muito comum da gente ver é o seguinte: mulheres que têm o quadríceps muito grande e o glúteo posterior pequenos, tanto por genética quanto pela questão da própria disponibilidade de máquinas nas academias. E quando você vai estruturar o treino de glúteo dessa pessoa, ou até vocês mesmos quando vão fazer a seleção de exercícios, vocês selecionam muitos exercícios de glúteos que também envolvem a extensão de joelho. E quando a gente pensa em extensão de joelho, por mais que o exercício seja direcionado para o glúteo, a gente também vai ter muita ativação e muita utilização do seu quadríceps. Então, apesar de você desenvolver glúteo, a gente mantém aquela dominância de quadríceps, o que torna a longo prazo essa estratégia não sustentada para você tornar o seu físico mais estético. Então você precisa fazer uma seleção de exercícios que você trabalhe o seu glúteo mais de forma isolada para que a gente consiga equalizar essa desproporção. Claro, tudo isso que eu estou falando é considerando o seu percentual de gordura já um pouco mais baixo, tá? Não adianta a gente querer ver esse tipo de mudança corporal se você tiver com o seu percentual de gordura alto. Então a gente pode já estruturar o seu treino dessa maneira desde quando o seu percentual de gordura está alto, porque a gente vai ajustando o seu físico e quando esse percentual de gordura for baixando, você já vê um físico renovado e mais estético. Porém, isso só vai ser visível se você baixar o percentual de gordura. Se você manter esse percentual de gordura aí alto e só for treinando, não adianta, porque essas mudanças não serão visíveis. Outra coisa que é muito comum da gente ouvir por aí é o seguinte: meninas, vocês precisam treinar braço se vocês quiserem realizar um treino de inferiores bom. De certa forma e até certo ponto isso é verdade, mas isso é uma máxima que não se aplica de forma geral a todo mundo. Porque uma vez que você realiza o exercício que você precisa realizar de membros inferiores, como por exemplo o stiff, você vai desenvolver todas as valências necessárias e vai fortalecer todos os músculos que auxiliam naquele movimento. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai desenvolver tudo o que é necessário para executar aquele movimento de forma eficaz. João, meu antebraço fica doendo no stiff. É muito comum de acontecer isso com mulheres, mas eu te garanto que se você vai realizando o stiff com a progressão de peso ideal e da forma correta, o seu antebraço ele vai conseguir ganhar força e resistência suficiente para realizar o stiff. João, o meu antebraço é muito mais fraco. Eu sinto que eu conseguia fazer mais repetições, o que eu conseguiria pegar mais peso, mas o meu antebraço, ele falha muito rápido. Aí a gente precisa ponderar e pensar da maneira correta. Então vamos lá. Essa menina é uma menina que o antebraço dela já está muito à frente do físico? Se sim, a gente não pode encaixar exercícios de membros superiores de flexão de punho só para desenvolver uma força no antebraço, considerando que o antebraço dela vai ficar ainda maior do que o que já é. Da mesma forma, a gente pensa para os outros músculos. Então, se num treino de, vamos supor aí, um levantamento terra, a menina sente que o bíceps dela não está acompanhando o resto do corpo, mesmo trabalhando de maneira isométrica, mas ela já tem o braço muito forte, não tem por que eu colocar um treino de bíceps para aquela menina que já tem o braço à frente do físico. Com o tempo, o corpo dela vai se adaptar e vai realizar o movimento da maneira correta. É muito melhor eu saber respeitar esse tempo do que eu querer colocar um exercício só de braço, só de bíceps e eu piorar a desproporção que ela já tem. Quando a gente começa a considerar esses pontos, a gente entende que não existe uma regra geral, que não existe uma regra máxima. E que a gente precisa de algo muito bem direcionado para que a gente consiga otimizar os nossos resultados. Então, muito por isso a gente vê pessoas insatisfeitas com o físico, pessoas ali que têm uma desproporção muscular. Eu vejo muito isso com as minhas clientes, as mulheres, porque algumas delas têm realmente uma facilidade muito grande de ganhar membros superiores, de ganhar costas, ali a região da cintura escapular, e elas são vítimas de pessoas que dizem que elas precisam treinar tudo da mesma maneira, o que acaba trazendo para elas ainda mais desproporção no físico. Elas começam a se olhar no espelho, ver aquela região desenvolvendo demais e que está ficando à frente do físico, na cabeça delas está muito grande, e aí elas começam a ficar insatisfeitas com o próprio corpo. Um outro ponto que é importante a gente salientar é o seguinte:
O corpo da minha cliente, a estética dela, o físico dela não tem que me agradar. O físico tem que agradar a ela. Então, se ela fala pra mim que ela já tem ombro demais, se ela fala pra mim que ela já tem costas demais, não sou eu que vou obrigar ela a treinar mais ombros ou a treinar mais costas. Eu, como profissional, eu tenho que entregar o físico que ela quer ter e não o físico que eu acho legal. E aí, nesse momento, é importante a gente fazer essas considerações e saber fazer a seleção de exercícios, a periodização ideal, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender a minha posição sobre a questão de treinar ou não deixar de treinar algum músculo. Se ficou qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários aqui embaixo. Faço questão de trazer isso para vocês. Tamo junto, let's bora!